vídeo falaremos um pouco sobre as primeiras ideias e metodologias propostas na área da biogeografia histórica. Até metade do século XVIII, os biogeógrafos se concentravam basicamente em descrever as biotas regionais e inferir centros de origem do qual as espécies teriam se dispersado. No entanto, as crescentes descobertas em diversos campos da ciência tiveram profundo impacto na área da biogeografia. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre o desenvolvimento inicial da biogeografia, sugiro que assista antes. O link estará disponível na descrição deste vídeo. Vamos lá? A biogeografia evolutiva ou escola dispersalista surgiu na metade do século XIX, motivada principalmente pelos trabalhos de Darwin e Wallace. Antes do surgimento do pensamento darwinista, a maioria dos naturalistas se limitava a descrever padrões de distribuição e hipotetizar como as espécies teriam se dispersado a partir de um único ponto, já que o fixismo das espécies compunha o paradigma vigente. As ideias de Darwin permitiram combinar a teoria da evolução com cenários históricos que explicassem a distribuição dos táxons. Ele propôs que a diversificação e adaptação das biotas resultavam de seleção natural, enquanto o espalhamento e eventual isolamento das biotas resultavam de dispersões a longas distâncias. Embora vários desses conceitos já estivessem em uso por autores pré-evolucionistas e evolucionistas, Darwin foi um dos mais célebres defensores dessa proposta, assim como Wallace, que refinou tais ideias em seus dois principais livros sobre o assunto. A biogeografia evolutiva se fundamenta em duas ideias principais: a existência de centros de origem, ou seja, centros geradores de fauna e flora, a partir dos quais os organismos se dispersariam, passando por eventos de diversificação com possíveis extinções de formas intermediárias. Tanto Darwin como Wallace entendiam que as dispersões eram eventos aleatórios e que aconteciam em áreas que tinham uma geografia presumidamente estável. Naquela época, os biogeógrafos ainda não sabiam, por exemplo, que os continentes tinham uma configuração no passado diferente da atual. Assim, a explicação mais óbvia para as disjunções intercontinentais era que, no passado, alguns membros teriam se dispersado a partir de uma área ancestral. Embora o arcabouço teórico do dispersalismo tenha sido aprimorado ao longo do tempo, manteve-se a ideia de que a dispersão de indivíduos poderia explicar diferentes padrões. Por exemplo, a partir de um centro de origem, os indivíduos se deslocavam e gradativamente ampliavam sua área de distribuição, até que encontrassem uma barreira que limitaria o táxon à região em que ocorre. Alternativamente, a população poderia se espalhar e eventualmente cruzar barreiras, continuando sua expansão geográfica para além dela. Esse caso representaria uma dispersão a longa distância e explicaria as distribuições disjuntas de vários táxons. O modelo explicaria também por que fósseis são encontrados em uma região supostamente ancestral, enquanto as espécies atuais do grupo são encontradas em outra região. Isso aconteceria devido a deslocamentos aparentes, como mudança na área ocupada pelo táxon ao longo do tempo e extinção das populações na área ancestral. Diante disso, era de grande interesse de biogeógrafos e de sistematas saber onde um táxon se originou. De acordo com alguns proponentes desta escola, a evolução seria progressiva e em pulsos. À medida que novos táxons surgem em um centro de origem, os táxons mais antigos são deslocados para a periferia da distribuição, um ambiente com condições mais inóspitas ou mais diferentes da área ancestral, onde a competição seria menor. Assim, de acordo com a biogeografia evolutiva, o centro de origem de um grupo poderia ser identificado por dados de paleodistribuição, já que é onde estariam os fósseis mais antigos, e também pela distribuição atual das espécies, pois seria a região com espécies mais recentes e maior diversidade. Embora tenham sido a tendência predominante por muito tempo, as ideias dispersalistas foram alvo de diversas críticas. Desde o século XIX, pesquisadores como Joseph Hooker consideravam pouco provável que eventos de dispersão a longas distâncias pudessem explicar os padrões congruentes de distribuição observados até então. Conhecidos como extensionistas, esse grupo defendia que, em tempos remotos, existiram pontes intercontinentais, que estão atualmente submersas, o que explicaria mais adequadamente a distribuição disjunta de muitos grupos em continentes atualmente separados. No entanto, as ideias extensionistas logo caíram em descrédito.
Outras críticas perduraram, como a falta de critérios objetivos para determinar os centros de origem, o autoritarismo científico e o fato de que os estudos seriam realizados apenas para comprovar o mesmo padrão, a dispersão. No século XX, os avanços na área da sistemática fizeram com que outra escola em biogeografia histórica ganhasse popularidade, a biogeografia filogenética. Hennig revolucionou a sistemática trazendo os conceitos da cladística e também foi pioneiro em propor uma abordagem que considerava explicitamente hipóteses filogenéticas como base para inferências biogeográficas. Assim, como a maioria dos autores daquela época, Hennig defendia a dispersão como hipótese básica para explicar a distribuição das espécies. Porém, Hennig enfatizou que os nós de um cladograma seriam potencialmente informativos sobre as áreas ocupadas pelos organismos e suas linhagens ancestrais. Logo, uma sequência de ramificação de linhagens deveria refletir a dinâmica de ocupação geográfica de um grupo. Ele sintetizou suas ideias no que ficou conhecido como regra da progressão, um dos pilares da escola filogenética. A regra da progressão sugere que após a dispersão de um ou mais organismos a partir do seu centro de origem, ocorreriam eventos de especiação nas novas áreas. Ou seja, a progressão da colonização de novas áreas seria similar à progressão de caracteres no cladograma, com o surgimento de apomorfias nessas novas linhagens. As áreas habitadas por espécies mais primitivas seriam então as áreas mais antigas de ocorrência do táxon, ou seja, os centros de origem, enquanto as áreas habitadas pelas espécies mais derivadas seriam, por consequência, as áreas mais recentes de ocorrência do táxon. Nesse exemplo, vemos que as escolas filogenética e evolutiva dariam versões completamente distintas sobre o centro de origem do grupo em questão. Os defensores do dispersialismo indicariam esta última região como a área ancestral, porque é onde é encontrada a linhagem mais recente. Os métodos propostos nesta escola foram inovadores. A abordagem foi a primeira a considerar que, sem uma filogenia baseada em grupos monofiléticos, não seria possível reconstruir a história biogeográfica de um táxon, e seria possível selecionar a rota mais parcimoniosa de dispersão, já que essa se baseia no cladograma mais parcimonioso. Porém, a regra da progressão nunca considera a possibilidade de que a dispersão não tenha ocorrido. Como para Hennig a dispersão seria fundamental para definir um centro de origem, a dispersão é a única hipótese considerada. A terceira e última escola clássica que veremos neste vídeo ficou conhecida como panbiogeografia. Para entendermos como essa escola surgiu, é fundamental recapitularmos o contexto histórico. No início do século XX, os trabalhos do meteorologista alemão Alfred Wegener traziam novas fontes de evidência para a investigação da distribuição dos organismos. Ele propôs que no passado existia na Terra um único supercontinente, que chamou de Pangeia, o qual teria se fragmentado, dando origem aos continentes tal qual conhecemos hoje. O movimento dos continentes, que ficou conhecido como deriva continental, não foi prontamente aceito pela comunidade científica. Mesmo diante de inúmeras evidências reunidas por Wegener, como a semelhança no registro fóssil de diferentes regiões do planeta, observações geomorfológicas e o encaixe quase perfeito entre as costas da África e da América do Sul, sua hipótese foi pouco apoiada por mais de 3 décadas, já que o pesquisador não foi capaz de apresentar um mecanismo para a deriva dos continentes. Apenas na década de 60, o geofísico americano Harry Hess fez a primeira síntese sobre a tectônica de placas, o que finalmente permitiu o entendimento dos mecanismos responsáveis pelo movimento dos continentes. A comprovação da deriva continental a partir da tectônica de placas trouxe avanços extraordinários para todos os campos da ciência, em especial para a biogeografia, permitindo uma nova visão para explicar os padrões de distribuição dos seres vivos no planeta. Foi neste contexto de descobertas que um pesquisador excêntrico e com um estilo considerado não muito ortodoxo, chamado Léon Croizat, começou a questionar o paradigma dispersalista vigente. Croizat observou que os padrões de distribuição de animais e plantas eram muito bem definidos e congruentes para serem explicados por dispersões acidentais, ou seja, a regularidade destes padrões não concordava com o modelo em que fatores aleatórios determinassem a distribuição espacial dos mesmos. Para ele, a dispersão não era o fator determinante para a compreensão da biogeografia histórica. Pelo contrário, as disjunções espaciais similares deveriam ser resultado de eventos históricos em comum.
Assim, Croizat sugeriu que o fator fundamental para entendermos a história dos táxons era conhecer a história das áreas ocupadas por eles, sob o lema de que terra e vida evoluem juntas. Segundo esse ponto de vista, a história geológica da Terra determinaria os padrões de subdivisão e isolamento das biotas. E como poderíamos detectar esses processos de vicariância? O método de Croizat consistia em, inicialmente, mapear as distribuições dos grupos, que seriam a base para o chamado traçado ou traço individual, uma linha no mapa conectando todas as localidades disjuntas de um determinado táxon. Repetia-se o procedimento para diferentes grupos, visando detectar congruência entre esses traços. Onde muitos traços se sobrepõem, obtém-se então um traço comum, chamado traço generalizado. Esses traços generalizados revelavam a presença de biotas ancestrais que foram fragmentadas por eventos históricos. Os padrões eram, em geral, interpretados como resultado de vicariância, que seria o processo mais relevante. Apenas os casos que não se encaixassem em traços generalizados sugeririam eventos de dispersão particulares daqueles táxons. Apesar de trazer ideias revolucionárias, o trabalho de Croizat também foi bastante criticado, por conter grandes lacunas metodológicas. Uma delas era a falta de critérios objetivos para conectarmos os pontos de ocorrência, especialmente em táxons com muitos registros. Outro ponto fraco do trabalho de Croizat foi não se utilizar de uma sistemática sólida, nem considerar as relações filogenéticas entre táxons, fundamentos que já estavam em ascensão na época em que se empenhava em desenvolver a sua panbiogeografia. No entanto, apesar dessas falhas, a panbiogeografia começou a ser debatida no Museu Americano de História Natural na metade dos anos 70, onde alguns biogeógrafos contemporâneos se dedicaram a desenvolver uma abordagem que unia as ideias de Croizat com a sistemática filogenética de Hennig, o que veio a culminar na escola conhecida como Biogeografia de Vicariância, que veremos na próxima aula. Até lá!